Bom, acho que todos os pontos já foram discutidos, né? Então, eu vou tentar pensar em alguma coisa aqui que eu posso falar que não foi falado. Mas o que eu acho interessante, e outro ponto também, é que a apresentação do Vitor, ela traz muito conforto para nós, né, advogados, porque esse é, de fato, o grande drama, né, do cliente, né? Então, a pergunta ela é sempre essa, né? Qual é o grau de confidencialidade que vai ser dado aos meus documentos? Eu estou indo lá confessando um crime, né, abrindo toda a documentação e quais são as consequências disso, né? Então, e nesse ponto, eu acho que os interesses, né, do CAD, colocados aqui pelo Vitor, e de qualquer empresa ou indivíduo que busca a leniência, eles estão 100% alinhados, não poderiam estar mais alinhados. Porque, como o Vitor falou, é um pouco daquela pergunta, né? Porque logo eu vou lá, confesso, coopero com a autoridade, dou todos os meus documentos e vou ser o primeiro a ser processado e com a melhor base documental possível, né? Então, assim, qual é o meu incentivo de fazer isso? É zero, porque se eu ficar aguardando a investigação, o CAD vai levar anos para tentar chegar e vai ter que buscar diversos mecanismos para tentar provas contra mim, né? E aí, enfim, a questão da indenização e da exposição, além dessa sanção administrativa e criminal, ela perde totalmente a sua eficácia. Então, eu acho que aqui as perguntas, né, são óbvias, né, essa questão do balanceamento dos interesses, e também até que ponto o acesso a esses documentos, eu acho que é um outro ponto que é importante para a gente avaliar, até que ponto o acesso a esses documentos é de fato necessário para se criar uma cultura do chamado private enforcement aqui no Brasil, né? E eu acho que por trás disso, eu acho que num sistema como o nosso, que comparado, né, com os Estados Unidos, Europa e outras jurisdições, é um sistema super jovem, né, eu acho que o primeiro drive aqui, nosso, e a primeira preocupação é uma questão de política antitruste, né, ou seja, o que é melhor para a política de repressão aos cartéis, né? Na minha opinião, eu acho que essa que é a grande pergunta, né? E nesse ponto, eu acho que você ter, no ponto de vista da autoridade, ter um programa de leniência efetivo, né, e que dê muito incentivo para que esse mecanismo seja utilizado, eu acho que é o melhor em termos de política antitruste e política de repressão aos cartéis, né? Porque, com isso, o CAD ele vai ter sempre essa cooperação, ele vai ter facilitada aí as suas investigações, né? Então, acho que aqui me parece que, utilizando um pouco aquela balança que o Ed colocou, né, eu acho que a gente faz muito mais sentido para uma jurisdição como a nossa seguir mais a linha da União Europeia, que está pensando um pouco mais na questão, né, do programa de leniência em si, né, do que, na minha opinião, o outro lado, né, que é o lado das ações indenizatórias. E por que eu acho isso? Eu acho que, ainda pensando em política antitruste e a política de repressão aos cartéis, eu acho que a gente também tem que avaliar qual é o valor, né, que agrega a ação indenizatória para a repressão de uma conduta, de uma infração como essa, né? Nos Estados Unidos, isso é óbvio, né, porque talvez, às vezes, é claro, eu não sou advogado americano, mas a percepção que eu tenho é que talvez a ação indenizatória ela seja mais preocupante, né, para as empresas do que a própria percepção criminal, porque
por conta dos trouble damages e de todo o custo do discovery, toda a questão reputacional. Acho que lá me parece que assim, esse ponto ele tem um efeito dissuasório muito forte, né? O que, por outro lado, aqui no Brasil, eu acho que ele é muito menor, né? Então, é claro que todo cliente que vai, que pensa, né, na leniência ou que pensa nas consequências aí, de estar envolvido numa conduta, num cartel, por exemplo, ele pensa nisso também, né? Mas eu acho que aqui me parece que é algo que assim, ele tem menor importância, né, do que a questão criminal e a própria sanção administrativa, que a gente sabe como o CAD é agressivo e como o valor das multas pode ser estratosférico. Então, nesse sentido, é que eu acho que, pensando assim, né, em termos de o quanto isso para a política antitruste do país agrega, né, me parece que faz muito mais sentido a gente proteger o programa de leniência, dar incentivos para que o programa seja utilizado, né, e deixar um pouco em segundo plano essa questão da ação indenizatória. Mas não, é claro que assim, a ação indenizatória não seja algo que deva ser usado. Eu acho que ela vai, sim, ter que evoluir para que, enfim, um dia a gente chegue, né, a ter todos esses pilares, né, como fatores que desincentivam as empresas ou os indivíduos a se envolverem numa infração concorrencial. E aí é que a pergunta que eu me coloco até que ponto, né, a gente aqui no Brasil hoje não tem o private enforcement por conta de não ter acesso aos documentos da leniência. Acho que esse ponto foi muito bem colocado pelo Vitor. Assim, a gente não tem nem casos julgados que foram originados com leniência. A gente tem 2, né? Então, assim, é muito incipiente ainda isso. E, na minha opinião, não é isso que gera um desincentivo, né, para as empresas, né, os consumidores, hoje em dia, buscarem uma ação de indenização de natureza antitruste. Eu acho que, antes disso, a gente tem diversos outros fatores jurídicos e culturais que estão freando a utilização desse tipo de ação. Primeiro, é uma falta de conhecimento efetivo, né, da questão. Acho que a questão concorrencial ela ganhou muita força, né, ao longo desses anos, o trabalho muito forte do CAD, a SDE, deu muita notoriedade a isso, mas a percepção do consumidor de que ele tem um direito indenizatório decorrente dali, ele ainda está crescendo e está se consolidando. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí para a gente não ter ainda uma prática muito forte de ações indenizatórias. Mais do que isso, eu acho que tem questões jurídicas que são super relevantes e que aí sim, na minha opinião, freiam a utilização desse sistema. Primeiro ponto é a própria questão da prescrição, né? Porque você tem toda uma discussão, né, da questão da aplicação da prescrição de 3 anos do Código Civil, que é calculada do dano, né, e é toda a forma de aplicação dessa prescrição, que muitas vezes simplesmente faz não ter sentido você iniciar um processo desse, porque está prescrito, a sua pretensão está prescrita, você não vai conseguir tirar nada dali. Tão forte, ou até mais forte do que isso, o problema é que você tem em qualquer lugar do mundo e em qualquer ação de natureza indenizatória. Como que você quantifica o dano, né? Na Europa, eles estão com todo esse projeto aí de incentivar ações de natureza indenizatória, mas pelo menos o que eu ouço você tem uma discussão de quantificação, as consultorias econômicas, enfim, são envolvidas para você tentar quantificar o dano, e é algo que é super complicado, né? E nada disso depende dos documentos da leniência, né? Acho que são questões que são totalmente à parte
que devem ser resolvidas antes da gente talvez dar o outro passo, né, para entrar nesse debate, né? Eu acho que é muito, na minha visão, é assim, a gente colocar o carro na frente dos bois, porque você simplesmente não tem uma cultura de ação indenizatória, tem questões jurídicas e práticas super difíceis ainda de ser resolvidas e que precisam ser resolvidas, né? Antes da gente começar a tirar um incentivo que é muito grande da utilização do programa de leniência e que é o melhor mecanismo, né, que o CAD tem hoje em dia para conseguir chegar onde ele chegou, né, e ter o respeito da sua política aí de repressão a infrações concorrenciais. Então, assim, essa é um pouco, enfim, tentei dar um pouco uma visão um pouco diferente do que foi falado, né? Eu acho que os incentivos aí do leniente, né, e do CAD, eles estão 100% alinhados, né? Na minha opinião, a solidez, né, do programa e o conforto para o leniente, ele está 100% atrelado a essa questão de confidencialidade. O cliente, sobretudo o cliente estrangeiro, ele está muito preocupado com isso, né? Então, enfim, escutar a apresentação do Vitor aí foi ótimo, né? Bom, acho que é isso. Acho que esse viés aí que eu queria abordar.